me when that breeze is blowing. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Bom dia para você, entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, a gente recebe aqui com muito prazer um médico ou uma médica, geral é representante da área de saúde, para a gente trocar umas ideias. Gente, desculpe, eu estou sem máscara. Agora que eu saí para tomar uma água e esqueci. Senão, daqui a pouco, o pessoal pega no meu pé aqui e ninguém quer, né? Ninguém quer isso. Então, espera aí. Nem vocês prestaram atenção, que eu estou aqui sem máscara. Bom, nosso convidado de hoje, estou muito feliz, porque é um amigo muito querido, um profissional muito competente, que é o Dr. Kleber Lincoln Gomes. Dr. Kleber, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nilda. Obrigado pelas palavras, principalmente pelo aspecto da amizade. Nossa, doutor, já é um bom tempo, né? Sem dúvida. Já estamos caminhando há bastante tempo nesse terreno fértil aqui da cidade. Ô, doutor, nós vamos... Antes da gente falar aqui, hoje, claro, o assunto é transtornos psicológicos nas pandemias. O doutor Kleber, ele é presidente da AISI e professor universitário. O doutor Kleber, presidente da AISI, o que vem a ser a AISI? Bom, a AISI é uma instituição que coordena, antigamente era a Faculdade de Medicina e Hospital Escola. Hoje, nós temos parte da Faculdade de Medicina, mas a nossa principal coordenação é do Hospital Escola, que hoje se chama Hospital de Clínicas de Itajubá. Hospital de Clínicas de Itajubá. Desde quando, doutor, passou ao Hospital de Clínicas? Olha, fazem uns 3 anos desde que nós cedemos a parte da faculdade, aí nós mudamos o nome, porque seria Hospital Escola da Faculdade de Medicina. Uhum. E hoje nós servimos a Faculdade de Medicina como hospital de ensino, mas não somos Hospital Escola da faculdade. Então, virou Hospital de Clínicas de Itajubá. Olha aí. Então, só para a gente ter uma ideia, que a gente viu falar AISI, e a gente nunca sabe o que vem a ser. É uma associação que existe desde o início da faculdade, que era uma coisa legal, precisava de uma associação para poder fundar uma faculdade. E ela existe até hoje. Ok, então deixa eu pedir para a Renata aqui pegar meu celular, fazendo um favor. Ô, doutor Kleber, mas vamos falar aí, transtornos psicológicos nas pandemias. Vamos pegar nossa pandemia aqui, né, Covid-19, porque tem gente que acha frescura, doutor. Desculpe o riso. Não, mas tem que rir mesmo. Mas tem muita frescura por aí. Agora, se existe uma coisa séria acontecendo hoje com a humanidade toda, é muito importante esse aspecto de toda a humanidade, porque você não tem para onde fugir. Verdade. Né? Então, a seriedade deveria ser a maneira das pessoas encararem, por vários aspectos, né? Primeiramente, para se cuidar, para não ser infectado. Segundo, para não infectar os outros. E terceiro, para não sofrer as consequências emocionais
desse tipo de pressão que é uma pandemia. Agora, doutor Kleber, o que a gente percebeu também foi que não houve uma aceitação imediata, ninguém levou esse vírus a sério. Eu Quer acho dizer, que... ninguém não, né? Uma parte da população. Claro. Existe, no início as pessoas... existe uma coisa que se chama negação. Negação. Quando é uma coisa ruim, a primeira tendência sua é negar. Isso não é comigo, isso não existe, né? Alguma coisa assim, em qualquer sentido. Então, quando houve a comunicação desse processo da pandemia, houve uma negação em vários lugares, em vários países, tanto é que ele aumentou muito, a contaminação aumentou muito no início. Depois, com o tempo, as pessoas foram despertando a consciência para que era uma coisa, porque era uma coisa grave. Por quê? Você começa a ver pessoas adoecerem, você começa a ver seus parentes adoecerem, amigos você começa partindo. a perder pessoas. Aí a coisa começa a ficar séria, não tem mais como negar. Aí eu acho que ficou uma porcentagem pequena de pessoas que ainda preferem achar que isso não existe, que o vírus é invenção da humanidade. É não verdade. É Isso uma coisa para não muito dizer séria. que o vírus é comunista, né? Porque chegou uma determinada parte aqui da história nossa que virou até isto. O doutor Kleber, é outra coisa também. Eu acho que quando nós ficamos trancados dentro de casa, houve um certo choque. Né? No começo, acho que foi em abril, por aí, o prefeito, na época, Rodrigo Vieira, decretou lockdown. E aí, o que vai fazer? Eu vi pessoas fazendo coisas absurdas e até eu fiz coisas absurdas, como, de repente, eu estava se limpando. O meu varal de roupa, achei que estava sujo. Deixa eu limpar, fui fazendo coisas que eu nunca imaginava, doutor. Ali foi uma fuga? Não, a questão do isolamento, né, que foi a orientação inicial em relação ao isolamento, afastamento social, que era um aspecto de proteção física. Você se isolando, você não estando em contato com outras pessoas, você não se contaminava. Essa era uma ordem geral que foi dada. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz um confinamento, um isolamento das pessoas dentro de casa, ela começa a viver uma situação completamente diferente do seu usual. Ela não tem mais o social, ela não tem mais a participação. Existem aspectos econômicos envolvidos, familiares, afetivos, etc., etc. Aí você começa a conversar com você mesma, né? E, às vezes, você pode conversar com o varal também, né? Não tem nenhum problema. Até ontem eu recebi uma piadinha, foi até o doutor Rodolfo que me mandou, de um psiquiatra alemão fazendo uma observação seguinte, que tem muita gente ligando para ele e que as pessoas podiam diminuir essa ligação. Não tem problema conversar com o varal, conversar com as plantas, conversar com cadeira, mesa, qualquer coisa. O espelho melhor ainda, né, Exato. doutor? O problema é se essas coisas começarem a responder para você. Aí me procura. Ô, doutor, qual que é o primeiro sintoma de algum transtorno por causa da pandemia? Olha, eu considero que a primeira manifestação é a ansiedade. Porque o primeiro choque dessa notícia, ela provoca uma tensão. Você fica tenso, você fica numa expectativa do que vai acontecer. Né? Então, a ansiedade está relacionada com o ponto futuro. Eu fico ansioso em relação a alguma coisa que vai vir, um encontro, uma coisa boa, uma coisa ruim e tal. Então, você tem uma série de manifestações físicas e psicológicas ligadas à ansiedade, né? Essa tensão, sudorese, irritabilidade e tal. Com o tempo, na medida que a coisa foi se distanciando do início,
né? Então, houve um início, a comunicação, nós estamos vivendo um meio e não temos ainda perspectiva de um final. Aí você começa a entrar num outro processo, que é o processo da depressão, que são os dois mais comuns de acontecerem quando você tem um estímulo negativo tão forte quanto uma pandemia. Você está diante de um estresse. O que é um estresse? Estresse não é uma coisa pontual. Estresse é uma coisa que se alonga. Então, se você recebe um estímulo negativo ao longo de um tempo grande, então isso está caracterizado um estresse e vai caracterizar uma reação emocional pós-estresse, né? Que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje está chegando a vacina, que é uma perspectiva de futuro. Agora a ansiedade está voltada para ter a vacina, para ser vacinado e se proteger. Então já é um outro momento que nós estamos vivendo. E a depressão ela é muito, muito grave porque ela amplia pessoas que já são depressivas. Porque a pessoa normal ter uma depressão, ela consegue lidar com isso através de uma série de atividades, mesmo dentro de casa, né? Agora, a pessoa que já é depressiva, 10, 15% da população tem depressão mesmo. Aí complica. O doutor Kleber, já tem um estudo demonstrando quem ficou mais deprimido, quem está sofrendo mais, são os idosos, são os jovens, as crianças, de alguma maneira, foram afetadas? Sem dúvida. Já existem pesquisas mostrando um processo emocional bastante interessante nas crianças, porque as crianças foram, de repente, frustradas em uma série de objetivos que elas normalmente têm: escola, brincadeiras com os amigos e uma série de coisas. Então, as crianças, os jovens e as mulheres são as pessoas mais afetadas num processo desse tipo. As pessoas mais idosas, elas já têm uma tendência a ficar mais em casa, a viajar mais do ponto de vista psicológico, né? Tem poucos contatos, se satisfaz com coisas mais suaves, né? Dentro de casa. Então, o risco é menor. O que acontece com a pessoa idosa é que elas têm mais probabilidade de ideias suicidas, ideias de morte. Ah, é? Sim. Quanto mais idoso a pessoa, maior a probabilidade dela se matar, dela pensar em suicídio. Então, isso é uma coisa que afeta as pessoas idosas, já não tem muita perspectiva de vida. Não. Né? Ainda acontece uma coisa dessa, às vezes a fuga por um suicídio é uma forma de você se livrar de ter que enfrentar essa situação. Ô, doutor, então, uma dica aí, você que tem idoso na sua casa, redobrar a atenção. Sem dúvida, sem dúvida. Nesse momento, você tem que proteger as pessoas mais frágeis, que são os dois extremos. As crianças e os idosos. Então, tem que dar mais atenção, fornecer mais estímulo para que eles possam ter algum tipo de prazer, né? E não abandonar de forma alguma, porque, às vezes, os adultos estão tão preocupados com a questão de diminuição de renda, perder o emprego e tal, que acabam se afastando das crianças ou dos idosos. Bom, deixa eu ler aqui, doutor, está chegando os recadinhos aqui. Emanuel Ferreira, bom dia, Nilda Bittencourt. Feliz em ouvir o meu amigo e ex-chefe, doutor Kleber. Oi, Emanuel. Durante a pandemia, nos ajudou muito no corte das máscaras de doação. Abraços, grandes saudades. Entrou nessa campanha, então, doutor? Sim, foi uma das coisas que ajudou muito a minha e a Luísa nessa fase. Nós ficamos pelo menos uns 2 meses produzindo panos, cortes de panos e material para a confecção de máscaras.
E, com isso, a gente passava o dia inteiro numa atividade lúdica, numa atividade de artesanato, Aham. punha uma música e tal, e não tivemos problema. Depois que parou, Que delícia! O senhor descobriu essa qualidade na pandemia, doutor? sem dúvida, a gente gosta muito de coisas manuais, de artesanato, de planta, de flores, de tudo. E isso foi uma novidade, eu nunca tinha feito isso, né? E a motivação era muito grande. Aham. Olha, saber que você está ali fazendo um trabalho diferente, é bom para a pessoa espiritualmente falando, mas que, ao mesmo tempo, quantas pessoas foram ajudadas? Sem dúvida, sem dúvida. Muito. Diego, desculpa, doutor, te cortei? Não. O Diego Kenji. Opa, saiu aqui. O Diego Kenji está mandando bom dia para a Nilda, bom dia para o doutor Kleber. Ele é pedagogo lá da Fundação Bradesco. O Wendel de Curitiba, bom dia, abraço aos amigos da Futura. Mais uma vez, excelente programa. Graças a Deus, a média móvel de contágio caiu em Curitiba. Olha que coisa boa. Coisa muito boa. Eu estava vendo, mas parece que está baixando um pouco, doutor. Houve o pico novamente e agora a tendência é baixar. É uma curva que tem uma tendência agora a começar a diminuir. Ô, doutor, estou pensando aqui das pessoas que entraram nesse processo depressivo e a grande maioria dos profissionais, né, da área de saúde mental também foram obrigados a se isolarem. Como é que ficou isso, doutor? Olha, isso fez com que muitos colegas desenvolvessem o contato através do digital, dos processos digitais, né? Então, tem muitos colegas atendendo através do vídeo. E isso aí ajudou muita gente, porque grande parte dos profissionais, eles já são, por exemplo, da minha turma, a turma é toda mais idosa. Eu mesmo me afastei, eu fechei o consultório e passei a atender alguns poucos casos através do celular ou através da televisão, do vídeo, desses sistemas que se desenvolveram. Eu nunca tinha feito isso. Foi uma novidade. Novidade. Então, a parte de redes sociais teve um desenvolvimento muito grande e ajudou muito nesse momento do Covid. Mas não é a mesma coisa. Não, né, doutor? Não. Aquele contato físico, olho no olho, Não né? é a mesma coisa. Particularmente, eu não gosto muito, não. Ô, doutor, eu sei que cada um, né, através aí do seu entendimento, buscou se ajudar e ajudar as outras pessoas também. Eu procurei, através das minhas redes sociais, partir para o lado do humor. Sim. Então, tanto se pegar meu Face como o Instagram, só tem coisas para você sorrir. E eu fiquei impressionada, porque o retorno era mais ou menos assim: Nilda, não desista. Nilda, obrigada. Você está sendo importante nessa travessia da pandemia. Olha, uma coisa que eu comecei sem pretensão, doutor. Olha, você foi uma grande terapeuta, pode ter certeza. Porque esse uso da rede social, nesse momento, para esse tipo de coisa, era uma das situações mais importantes, porque você está fechado em casa. Você está longe de filhos, você está longe de pai, de mãe, de amigos e tal. Se você usa a rede social, você se presentifica, você continua fazendo contato. Isso é uma das indicações que se faz no sentido de diminuir a angústia, a ansiedade da ausência, né, dos entes queridos. Através do vídeo, você consegue fazer tudo isso hoje. Que bom. Sil Signoretti. Oi, Nilda, bom dia. Sou psicóloga clínica em Itabira, Minas Gerais.
e passei a atender online. No começo da minha carreira em Itajubá, trabalhei com o Dr. Kleber na Faculdade de Medicina. Abraços em vocês, da Silmar Pereira Signoretti, que hoje está lá em Itabira. Olha, muito bom. Que bom saber que você está trabalhando e ajudando as pessoas nesse sentido. Ô, doutor, e quando o paciente precisava de algum tipo de medicação, que a gente sabe que geralmente é a tarja preta, a receitinha azul, como é que sanou esse problema? Então, existem duas maneiras. Eu, por exemplo, continuei fazendo receitas e mandando, todo dia eu mando para o consultório várias receitas. Ah, Meus pacientes antigos solicitam, eu faço a receita, mando para o consultório e eles pegam lá. Tá? Mas hoje existe uma maneira de você fazer essa receita via online. Você se inscreve através de um sistema do governo com um cartão e você pode fazer a receita. E a pessoa não precisa nem imprimir. Ela pode chegar com o celular na farmácia e comprar o remédio, mas só serve para os medicamentos antidepressivos que são de receituário carbonado. o que é isso, doutor? Receituário carbonado é o seguinte, é uma folha em branco e um carbono embaixo. Tá? Então, a receita fica na farmácia e o carbono vai com o paciente. Todos os antidepressivos são receitados através desse papel. E os ansiolíticos, as tarjas pretas, num receituário azul. Esse receituário azul não pode ser feito através da mídia. Esse é um problema. Esse é o problema mesmo, né? Ô, doutor, tem mais algum sintoma que o senhor possa nos dizer para orientar a quem está em casa a prestar atenção em si mesma e depois olhar a pessoa que está à sua frente, ao seu lado? Existe um aspecto importante, o seguinte, a ansiedade é uma manifestação normal de todas as pessoas. A ansiedade é que te possibilita evitar perigo, você fugir ou você ficar atento e tal. A depressão, a tristeza, também faz parte do nosso cotidiano, de todo mundo. Não tem uma pessoa que possa dizer que não ficou triste num dia ou no outro, ou vários dias. O problema de você observar é quando você começa a ficar assim durante muito tempo. Você ficar, por exemplo, 2 semanas deprimido, chorando, pensamentos negativos e tal, você tem que procurar um profissional, porque você vai precisar ser medicado. Coisas pontuais, um dia, tem dia que eu estou muito triste, ou ontem eu estava irritado. Não tem problema, isso faz parte do cotidiano. Você resolve com atividades dentro de casa, atividade física, leitura, música, enfim, tem muitas coisas que você pode fazer em casa. Nossa, leitura. Mas quando a coisa começa a demorar, ou quando os sintomas passam a intervir na sua rotina diária, te impedindo de trabalhar, te impedindo de relacionar, quer dizer, modificou o seu modo de viver, então aí você precisa procurar um colega, um psiquiatra ou um psicólogo. Porque sozinha a pessoa não consegue. Eu sempre digo o seguinte: por mais amiga que a gente seja, a gente não tem um embasamento que um psiquiatra tem, psicólogo tem, para poder ajudar. Principalmente você que passa por um momento de perda. Tanta gente perdeu mãe. Nossa. Perdeu né? né? A gente fica... que é isso? A minha amiga está indo embora. Daqui a pouco a outra. Aí é uma sensação quase que de pânico mesmo. Sem dúvida. A questão dos amigos, da amiga, como você está dizendo, elas são muito importantes num contexto normal, num contexto natural. Né? Você deve usar essas pessoas porque elas, como você está fazendo esse papel, tem muita gente que sabe muito bem conversar, ajudar e ser positiva para o outro. Né?
Agora, quando é patológico, quando vira uma coisa mais grave, aí tem que ser o profissional, não tem outro jeito. Não tem como, né? Doutor, mais alguma dica para passar para nós? Olha, as principais dicas hoje, elas estão relacionadas com o isolamento, porque hoje não dá para ir em festa, não dá para ficar passeando, andar de avião, viajar de ônibus, enfim. Mesmo, por exemplo, você raciocinar em termos de uma viagem de moto. Vou viajar, vou fazer uma viagem de moto. Você vai ter que ficar num hotel, você vai ter que fazer contato com as pessoas É e tal. verdade. Então, você tem que descobrir, dentro de casa, você tem que transformar a sua casa num parque de diversões. Usar todas as coisas que você gosta. Isso é muito particular. Você vai usar filmes, seriados, a própria internet, leitura, música, conversa com outras pessoas através de vídeo e tal. E é muito importante a pessoa ter uma rotina diária, não ficar à mercê das emoções. Por exemplo, hoje eu estou com preguiça, eu vou ficar o dia inteiro deitado. É. Mantenha uma rotina, levanta no horário certo, como se fosse trabalhar, vai para a cozinha, faz alguma coisa, faz um exercício, ouve uma música e não fazer coisas muito repetidas, você ficar o dia inteiro fazendo a mesma coisa, isso é ruim. Então, você deve ter algumas atividades diferentes. Leitura, música, um filme, um soninho depois do almoço, Ai, vai para a delícia. cozinha fazer alguma coisa. Ai, soninho da beleza. Esse é o melhor remédio no momento para você poder se aliviar um pouco dos sintomas negativos. Né? Ô, doutor Kleber, estou recordando aqui uma matéria que eu li, que a pandemia ela veio acabar com muitos casamentos. Por quê, doutor? A convivência ali diária, que até então não tinha, né? Era só à noite que ele se viu. De repente, é o dia inteiro junto ali. Olha, é difícil falar sobre isso, né? Porque tem certos casais que funcionam muito bem num sentido social. Estão vivendo, um sai para trabalhar, o outro sai, uma fica em casa, arruma. Os contatos íntimos, os contatos mais profundos, não ocorrem muito nesse tipo de casal. Então, quando eles são obrigados a ficar juntos o tempo todo, as arestas começam a aparecer. Né? E tivemos casos bastante sérios de agressões, de separações, inclusive de morte, enfim. Gente é um animal mais perigoso que existe, né? Em primeiro lugar, a mulher e depois o homem. Não. E aí, doutor? Então, quando estão muito próximos, muito juntos, se não criarem mecanismos de alívio, a coisa fica feia. É verdade, porque, olha, de repente você está ali com o seu marido, você vai começar a descobrir coisas do seu marido que você não tinha tempo de olhar para ele. Exatamente. Um começa a olhar para o outro, né, mais profundamente. Fala assim, não quero ser, não. Quero trocar de marido. E tem um outro aspecto também ligado a isso, que as estatísticas mostram que houve um aumento muito grande, da ordem de 30% do uso de álcool. Álcool, drogas e cigarro. Então, isso, de certa maneira, também perturba muito o emocional da pessoa e torna ela mais agressiva, mais Que judiação. atirada. Mas graças a Deus estamos chegando aí, caminhando para um sol bem brilhante, né, doutor? Com certeza. A luz está pertinho, nós estamos pertinho do fim do túnel. Tem que acreditar nisso, porque uma outra coisa que as pessoas devem evitar um pouco é ficar ouvindo ou assistindo muito noticiário. Porque os noticiários eles tendem a ser mais negativos, só mostram a quantidade de mortes, quantidade disso, daquilo. Vai demorar, nós só vamos estar livres disso em 2024 e tal. Então, as pessoas têm que manter uma esperança, porque a própria adaptação
nesse período, já é um sintoma de vida. Dá para você viver tranquilamente nesse período até que ele passe. É verdade. Nós conseguimos chegar até aqui. Claro. Isso já é uma grande vitória. Dr. Kleber Lincoln Gomes, muito obrigado pela sua presença hoje no nosso programa HCI Saúde. Eu que agradeço, Nilda. Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando nessas divulgações, né, que, de certa maneira, ajuda as pessoas. E é um assunto extremamente amplo. Nós conseguimos colocar algumas coisas que talvez ajudem as pessoas. Muito bem. Então, tá aí. Vamos despedindo de vocês. Na próxima terça-feira, a partir das 11h40 da manhã, mais um HCI Saúde. Tchau, tchau. 12:11.